Capítulo 21. Kimani Owell. Miss Shoshanbanak. A jovem vencedora do concurso de beleza que tinha sido assassinada em outubro do ano anterior. A morte de Kimani não havia recebido tanto destaque na mídia quanto a de Lauren Huntsman, porque ela não era de uma família rica. Kimani tinha brigado com o namorado em uma festa em Fort Hall, Idaho, na noite em que morreu. Ela saiu sozinha e ele foi atrás. O rapaz a levou para as montanhas, a estrangulou e escondeu o corpo naquela cabana de caça. Se algumas pessoas fazendo trilha não tivessem encontrado o cadáver por acaso, o namorado poderia ter ficado impune. Kimani frequentava Pocatello High, uma escola rival da minha, então sua história fora especialmente traumática na época. Agora parecia apavorante. Ela tinha morrido bem ali, na mesma floresta em que eu lutava pela minha vida. A porta da cabana rangeu de novo e algo escuro e vivo se moveu pesadamente para fora, as patas grandes e com garras esmagando a neve. Coberto por uma pelagem marrom grossa e brilhante, o animal era maior do que um cão. Ele parou, balançando o focinho para cima, assustado com a minha presença. Seus pequenos olhos negros brilharam avidamente por baixo de uma máscara prateada. Urros e grunhidos roncavam baixo em sua garganta. Eu já tinha ouvido histórias sobre carcajus. Eram tão ferozes que conseguiam enfrentar uma presa com 3 vezes o seu tamanho. O carcaju caminhou em minha direção, o gingado surpreendentemente parecido com o de um urso. Então me virei e corri. Ouvi o carcaju trotando pela neve atrás de mim. Em pânico, tentei olhar para trás e escorreguei. Com a roupa encharcada, enfiei os dedos na neve, procurando apoio para me levantar. Agarrei o primeiro objeto que achei e o observei em estado de estupor. O osso longo que encontrei estava seco e cheio de marcas de dentes. Com um grito, joguei-o longe. Eu me levantei depressa e corri em direção ao borrão de árvores à frente. O nome de Jude era o único pensamento claro martelando em minha cabeça. Jude! Gritei, rezando para ele me ouvir. Galhos açoitavam meu rosto e a neve profunda engolia minhas pernas. Arrisquei olhar novamente para trás. O carcaju estava cada vez mais perto, os olhos escuros com uma determinação selvagem. Eu me esquivava às cegas por entre as árvores, tentando freneticamente me localizar. Em que direção estava Jude? Corri os olhos pelo chão congelado. Porque eu não conseguia achar minhas pegadas de antes. Será que eu estava me afastando ainda mais de Jude? Gritei o nome dele de novo. Minha voz serpenteou pelas árvores em direção ao vasto céu. Pássaro algum levantou voo. Ele não podia me ouvir. Ninguém podia. Eu estava sozinha. Minhas mãos estavam manchadas de sangue por causa das pontas afiadas dos abetos, mas eu estava alheia a essa dor. Tinha certeza de que sentirá os dentes de navalha do carcaju e suas fortes garras em forma de gancho agarrarem minhas pernas. O animal me pegou por trás de repente. Eu me sacudi e chutei, lutando desesperadamente para me libertar e continuar de pé. Se eu caísse, estava tudo acabado. Nunca mais me levantaria. Calma, Brit, não vou machucar você. Os nós em meu peito se desfizeram ao som da voz baixa e reconfortante de Jude. A pressão dentro de mim se esvaiu, e desabei em cima dele, chorando de alívio. Jude foi me soltando aos poucos, certificando-se de que eu conseguiria ficar de pé. Não vou machucar você, repetiu, e me virou de frente para ele. Seus olhos, curiosos e preocupados, procuraram meu rosto. O que aconteceu? Olhei para minhas mãos, arranhadas e ensanguentadas. Eu não conseguia encontrar minha voz. Ouvi você gritando. Pensei que um urso. Ele inspirou fundo. Sem pensar, pressionei meu rosto contra o peito dele. Sentia um soluço preso na garganta. Eu só queria ser abraçada. Mesmo que fosse por Jude. Ele ficou tenso e assustado com minha atitude. Quando viu que não me afastei, suas mãos se moveram hesitantemente e me envolveram. A princípio, ele acariciou meus braços de maneira relutante, mas depois ficou mais tranquilo e se soltou. Fiquei feliz por ele não ter me tocado como se achasse que eu fosse quebrar a qualquer momento. Eu precisava saber que ele era sólido e real. Quando ele aninhou minha cabeça em seu peito e falou ao pé de meu ouvido de forma calma e serena, não contive as lágrimas. Enterrei meu rosto em seu casaco, chorando copiosamente. Estou bem aqui, disse ele suavemente. Não vou embora. Você não está sozinha. Ele apoiou o queixo no alto da minha cabeça, e me vi instintivamente me aconchegando mais para perto. Eu estava com tanto frio. Como se o calor tivesse sido drenado do meu corpo, gelada até os ossos. Foi bom deixá-lo me abraçar. Bem ali, em meio ao ar gélido, Jude tirou o casaco e colocou-o sobre meus ombros. Me conte o que aconteceu. Eu não queria relembrar o que houve. Ele ia me achar ridícula. Um carcaju, embora feroz, não era motivo para fazer alguém chorar. Podia ter sido pior. Podia ter sido um urso pardo. Eu estava respirando rápido demais, e aquilo estava me deixando zonza e enjoada. Years pai. Jude tirou uma pequena garrafa do bolso do casaco e me deu. Eu estava tão abalada que quase não senti o líquido descer queimando pela garganta. Parecia água, só que mais amargo. Virei a garrafa para beber mais, me engasgando e tossindo logo em seguida. De repente senti um calor começar a se espalhar pelo meu corpo, e minha respiração relaxou. No começo pensei que fosse um urso. Fechei bem os olhos, sentindo minha respiração começar a acelerar de novo. Eu ainda via o animal rosnando. Era um carcaju, e ele me atacou. Pensei que fosse me matar. Ele deve ter me ouvido chegar, percebeu que estava em desvantagem e fugiu. Já tinha ido embora quando encontrei você, disse ele, me abraçando com mais força. Depois que me recompus, tomei um grande gole da garrafa e continuei. Estava escondido em uma cabana de caça velha, acho que na mesma que uma menina foi encontrada morta em outubro do ano passado.
Eu me lembro de ter visto uma cabana muito parecida no noticiário quando o corpo dela foi encontrado, e vi um pequeno pedaço de fita amarela, daquelas que os policiais usam para isolar a cena de um crime, presa em uma artemisia em frente à cabana. Acho que é a mesma. Encontrei um osso do lado de fora da cabana. Não pode ser dela, né? Os peritos teriam removido todos os restos mortais, certo? Por favor, me diga que você não acha que era dela. Lembrei como o osso parecia vazio e oco em minha mão. Uma concha de morte. Isso me fez pensar no corpo decomposto e coriáceo na despensa da primeira cabana. Naquele momento, tive certeza de que a morte estava à espreita em todos os cantos daquelas montanhas. O que tinha dado em mim para querer ir para um lugar tão horrível? Jude me pegou pelos ombros, examinando meu rosto atentamente. Sua expressão se anuviou e ele comprimiu os lábios, concentrado. Keimanana? Kimani Owell. Você se lembra de ouvir sobre ela nos jornais? Ela estava no último ano da Pocatello High e já era uma pianista profissional. Foi convidada para fazer uma turnê por todo o país. Todo mundo dizia que ela iria para Juilliard, de tão boa que era. Então seu namorado a matou. Ele a estrangulou e arrastou o corpo dela até aqui para escondê-lo. Eu me lembro dela, disse Jude, de maneira distante, o olhar perdido ao longe. Que tipo de cara mata a própria namorada? Jude não respondeu, mas notei algo sombrio e desagradável surgir em suas feições. Capítulo 22. Na volta para o acampamento, Jude caminhou um pouco mais perto de mim do que o usual. Era difícil acreditar que apenas 2 dias antes eu tinha flertado descaradamente com ele na loja de conveniência, vendo-o como uma espécie de dádiva de Deus para me salvar da humilhação. Em 2 dias, eu tinha passado pela adoração, pelo ódio, Naquele momento, eu não sabia o que sentir. Não sabia o que pensar. Nossos mangas acidentalmente, assim tocaram. Jude não se afastou ou pediu desculpas. Na verdade, ele agiu com tanta naturalidade que me perguntei se tinha notado. You notiai. Sua proximidade despertou um calor estranho e fugidio em mim. Olhei de relance para ele. Mesmo sem se barbear ou dormir ele conseguia ser sexy. Uma mistura de modelo e lenhador. Ele devia passar bastante tempo ao ar livre, sua cor e as pontas do cabelo clareadas pelo sol mostravam isso. Algumas linhas de expressão tênue saíam de seus olhos, do tipo que se formam de tanto estreitar os olhos em um dia ensolarado. E ele tinha uma discreta marca mais clara em volta dos olhos, provavelmente dos óculos de sol. Em vez de brega, era quase sexy. Apesar da exaustão, ele andava com os ombros aprumados, decidido. Por baixo das sobrancelhas escuras, seus olhos observavam o mundo de forma tranquila e demorada. Em parte analisando, em parte tentando entender, concluí. Mas, sob a superfície, eu detectava uma ponta de inquietação. Me perguntava do que ele tinha medo, o que o assustava mais. Quaisquer que fossem seus medos, ele os mantinha bem escondido. Jude me pegou olhando para ele. Imediatamente, desviei o olhar. Não acreditava que deixará isso acontecer. Mais do que nunca, eu me ressentia de qualquer atração que pudesse estar sentindo por ele. Ele era meu sequestrador. Tinha me mantido presa contra a minha vontade. A gentileza dos últimos dias não mudava isso. Eu tinha que me lembrar de quem ele realmente era. Mas quem ele realmente era. Nunca fez muito sentido que ele e Sean fossem parceiros. Jude, Mason, nunca tinha sido cruel. E ele tinha tentado nos alertar quando entramos na cabana. Suspiriai, confusa. Nada a respeito dele fazia sentido. Primeira coisa a fazer, aquecer você, disse ele. Depois, encontrar comida. Ainda é muito cedo para acharmos frutas silvestres, então vamos ter que caçar. Nos últimos 2 dias eu andava vendo com cautela, e até mesmo desconfiança, a aparente preocupação de Jude com meu bem-estar. Dessa vez, fiquei extremamente curiosa sobre seus motivos. Quando Calvin havia começado a mostrar interesse por mim, ele me enchia de elogios, me provocava carinhosamente e inventava pequenas desculpas para me ver. Tudo isso era ótimo, mas a maior pista de que ele gostava de mim foi seu repentino interesse em cuidar de mim. Quando geava, ele raspava as janelas do meu carro. No cinema, e ele me arrumava um lugar no meio da fileira. Quando meu Jeep estava na oficina, ele insistia em me levar de carro para todos os lugares. Talvez eu estivesse vendo coisas demais nos gestos de Jude, mas me perguntava se a sua preocupação comigo era mais do que simples cavalheirismo. Será que ele sentia algo por mim? Então voltei para a realidade e me lembrei de que isso não importava. Porque eu não ia retribuir seus sentimentos, reais ou imaginários. Como você sabia que eu dirijo um Jeep laranja e que meu pai adora pesca com mosca? Perguntei a ele subitamente, passando por cima de uma árvore caída quase totalmente coberta de neve. Havia 2 carros no estacionamento da loja de conveniência. Um Jeep modelo antigo laranja e um BMW X5. Quando entrei na loja, imediatamente associei o BMW ao seu ex, e o Jeep, a você, explicou. Vi que o Jeep tinha 2 adesivos desbotados e descascando no para-choque. Meu outro veículo é um barco e eu paro quando vejo corredeiras. Deduzi que o Jeep tinha pertencido a seu pai. O carro não havia sido de meu pai, mas Jude deu sorte. Na verdade, os adesivos tinham sido um dos motivos que levará meu pai a comprar o Jeep. Ele sentia uma conexão com os pescadores, e por alguma razão confiava mais neles do que nos outros homens. Por que você teve tanta certeza de que o BMW não era meu? Insisti, sem saber se devia me sentir ofendida ou orgulhosa. Seus óculos de sol eram da Target. Seu ex tinha um Fendi. A maioria das pessoas que gosta de aparecer é assim com tudo. Tentei pensar na última vez que eu tinha sido tão observadora sobre qualquer coisa. Você sempre associa pessoas a carros em postos de gasolina? Brinquei. Ele deu de ombros. Era um enigma. Gosto de resolver problemas.
Interessante. Você é um enigma para mim, falei, calmamente. Os olhos de Jude encontraram os meus, depois desviaram depressa. Para quebrar a sensação estranha zumbindo no ar entre nós, inclinei a cabeça, confusa. Então você é tipo aqueles gênios? Seu semblante automaticamente se fechou, como se fizesse parte do treinamento não revelar nada diante de um interrogatório. Depois de um instante, sua expressão se suavizou, e ele abriu um sorriso discreto. Você ficaria impressionada se soubesse que minha professora da terceira série fez um teste para verificar se eu tinha memória fotográfica? Fiz um aceno com o braço, demonstrando indiferença. Não, não mesmo. Ele coçou a cabeça, abrindo mais o sorriso. Eu não tinha. Mas cheguei perto o suficiente para ser avaliado. Contei seus pontos fortes nos dedos. Então você praticamente tem memória fotográfica. E é muito bom em técnicas de sobrevivência. Algo mais que eu deva saber? Como? Talvez, onde você estuda, você está na faculdade, não está? Larguei ano passado. Por essa eu não esperava. Jude me parecia uma pessoa séria e estudiosa, não alguém que abandona os estudos. Por quê? Tive que cuidar de uma coisa, disse ele, enfiando as mãos nos bolsos e dando de ombros, desconfortável. Puxa, isso é bem esclarecedor. Sua boca se enrijeceu nos cantos, levando-me a acreditar que eu tinha atingido um ponto sensível. Todo mundo precisa de segredos. Eles nos mantêm vulneráveis, disse ele. Por que alguém iria querer ser vulnerável? Para manter a guarda levantada e, assim, não ficar descuidado. Não entendo, retruquei. Se você tem uma fraqueza, precisa se esforçar muito para defendê-la. Não pode tratar como se fosse algo insignificante. Qual é a sua fraqueza? Ele riu, mas não de uma forma divertida. Você acha mesmo que vou dizer? Não custa tentar. Minha irmã. Eu a amo mais do que qualquer coisa. Sua resposta me pegou completamente de surpresa. De alguma forma, com aquela única resposta, era como se uma camada tivesse sido removida e eu pudesse ver um lado mais sensível de Jude. Por fora, ele era um homem embrutecido e habilidoso, uma força a ser valorizada. Mas dentro dele parecia haver algo frágil e bondoso. Eu não esperava por isso, falei depois de um tempo. Dá para ver que ela é muito importante para você. Meu pai morreu quando eu era bebê, e minha mãe se casou novamente. Minha irmã nasceu poucos meses antes do meu aniversário de 3 anos, e me lembro de ter pensado que ela era a pior coisa que poderia acontecer comigo. E ela sorriu. Logo deixei isso de lado e percebi como estava errado. Ela está na Califórnia? Não a vejo desde que saí de casa. Você deve sentir falta dela. Jude riu de novo e, dessa vez, cheio de emoção. Levei a sério meu papel como irmão e protetor. Jurei que nada de ruim aconteceria a ela. Solti oar lentamente. Certa tristeza e saudade se agitaram dentro mim. Jude não tinha como saber, mas eu achava que entendia como a irmã dele se sentia. Meu pai e Ian sempre me protegeram. Eu contava com eles para tudo. Sentia que era o centro do mundo deles, e não me envergonhava disso. Eles não estavam ali agora, mas Jude estava. E, de uma forma estranha e inexplicável, senti ciúme da irmã dele. Ciúme por ele estar pensando nela, quando eu queria que estivesse pensando em mim. E quanto a você? Perguntou Jude. Quais são seus segredos? Eu não tenho segredos. Mas eu tinha. Estava guardando um segredo enorme de Jude, e nem me permitia pensar nisso, porque era errado. Muito errado. De repente, eu não conseguia olhar nos olhos dele, com medo de ruborizar. Como você e Shawn se tornaram amigos? Perguntei. Amigos não, corrigiu Jude. Você estava certa. Só trabalhávamos juntos, é isso. Então você não gostava dele, nunca gostou? Insisti. Não tínhamos nada em comum. Onde você trabalhava? Eu fazia uns bicos aqui e ali, respondeu vagamente. Que tipo de bico? Nada de que particularmente me orgulhasse, disse ele, de um jeito que deixava claro que não queria mais falar sobre o assunto. Shawn tinha coisas de que eu precisava. E vice-versa. O que aconteceu no Subway? Era um trabalho que deu errado? Jude buffou. Foi um assalto. Pura e simplesmente. Depois que saí da loja de conveniência em que nos vimos pela primeira vez, me encontrei com Shawn, respondeu Jude, me surpreendendo por ter respondido a minha pergunta. Eu não esperava que ele fosse ser tão receptivo. Talvez também estivesse cansado de construir barreiras. Tínhamos que tratar de alguns negócios em Blackfoot, e usamos a picape dele para ir até lá. No caminho, Shawn quis parar para fazer um lanche, ou pelo menos foi o que me disse. Ele entrou no Subway, apontou a arma para o caixa, mas entrou em pânico quando um policial apareceu. Onde você estava quando isso aconteceu? Na picape, disse Jude, com um rancor velado. Ouvi um tiro e saí do carro para verificar. Eu não sabia o que estava acontecendo. Shawn veio correndo e gritou para eu voltar para a picape. Se eu não tivesse voltado para o carro, Shawn teria fugido sem mim, e eu teria sido preso. Além disso, a arma que Shawn usou para atirar no policial era minha. Então entrei no carro e nós fugimos. Subimos as montanhas, na esperança de escapar da polícia, mas então a nevasca começou. Fomos obrigados a esperar a tempestade passar, e foi quando vocês apareceram. Porque Shawn estava com a sua arma. Jude gargalhou de raiva. Na semana passada, antes de virmos para as montanhas, Shawn me fez ir com ele cobrar um homem que lhe devia dinheiro. Era meu trabalho intimidar o cara. Nós não lhe dissemos que iríamos aparecer, mas ele deve ter recebido algum aviso. Estávamos lá fazia poucos minutos quando ouvimos sirenes. Corremos para o beco e os policiais correram atrás da gente. Tive que me livrar da arma, mas Shawn me viu jogá-la em uma lata de lixo antes de nos separarmos. Conseguimos despistar os policiais, mas, quando voltei para pegar a arma, ela não estava mais lá. Shawn a pegou primeiro, e não me devolveu.
Tive algumas ideias para recuperá-la, mas todas tomariam muito tempo. Se soubesse que, alguns dias depois, ele ia atirar em um policial, eu teria agido mais rápido. Então você se sente mal com o que aconteceu? É claro que sim. E espera que eu acredite que você é uma pessoa boa? Jude jogou a cabeça para trás em uma risada repentina. Uma pessoa boa? É isso o que você acha? Eu não queria dizer a Jude o que pensava dele. Ele me fazia sentir um calor e um formigamento por dentro. Ele me dissera, com todas as letras, que era perigoso. E, embora seus olhos escuros escondessem muitos segredos, eu vira além deles. E sabia que, sob aquela superfície, havia doçura, bondade. E isso era cativante e sedutor. Eu me lembrei do corpo definido de Jude quando vi tirar a roupa na cabana da guarda florestal. Ele fazia Calvin parecer um menino. Olhei disfarçadamente para Jude, meus olhos correndo automaticamente para sua boca suave e misteriosa, imaginando como seria. Engasguei só de pensar. Jude me olhou de um jeito peculiar. O que foi? Toquei o pescoço e disse, devo estar ficando gripada. Seu rosto está muito vermelho. Quer um pouco de água? Por que não? Eu claramente precisava de alguma coisa para me acalmar. Jude estava prestes a pegar o cantil, mas parou de repente. Sua mão instintivamente agarrou meu braço, para que eu não me mexesse. Ele olhou para a floresta, um brilho de pânico se acendendo nos olhos castanhos. O que foi? Perguntei em um sussurro, sentindo um aperto no estômago de ansiedade. O corpo de Jude continuou tenso por vários segundos, até que ele finalmente relaxou a mão em meu braço. Lobos cinzentos. 3 deles. Segui sua linha de visão, estreitando os olhos para tentar identificar as sombras que adquiriam formas estranhas na neve brilhante, mas não vi movimento algum. Eles já foram embora, disse Jude. Vieram dar uma olhada na gente. Pensei que os lobos evitassem humanos. Calvin havia me contado das vezes em que vira lobos em suas trilhas. Era o tempo de pegar a câmera e eles fugirem. Eles evitam, sim. Não atacam a menos que estejam doentes ou sejam provocados. Então Jude olhou para mim com apreensão nos olhos. O que me preocupa são os ursos pardos. Eles costumam seguir os lobos. Atacam depois que a alcateia caçou algo. Eles são aproveitadores. Principalmente na primavera, depois que hibernaram e estão com fome. Em outras palavras, onde há um lobo, há um urso pardo. Estremeci, mas dessa vez não de frio. Meu estômago estava doendo de fome. Eu não conseguia me imaginar matando um animal, mas também estava delirando de fome. O buraco na minha barriga acabou me vencendo, e concordei em me juntar a Jude na caça pelo café da manhã. Meu corpo já tinha consumido havia muito milho em conserva que eu tinha jantado na noite anterior, e eu não podia continuar caminhando sem antes me alimentar. A fome perturbava incessantemente meus pensamentos, até se tornar a única coisa na qual eu conseguia pensar. Eu queria chegar a Idlefield o mais rápido possível, mas não havia como resistirmos à caminhada difícil e extenuante se não parássemos para comer. Jude me ensinou noções básicas de caça, incluindo como encontrar pequenos animais e como preparar uma armadilha mortal usando gravetos e uma pedra grande. Vamos ter que sair da parte mais densa da floresta, disse ele. Os animais procuram água, comida e abrigo. O sol não consegue chegar direito aqui, e, como tem pouca luz, tem pouca comida. Posso encontrar um rio, falei, querendo ajudar. Jude me olhou com um ar cético, e acrescentei, da mesma forma que soube guiar você e Shaun até a cabana da guarda florestal. Seus olhos misteriosos me examinaram atentamente. Aquilo foi planejado? Sim, respondi, orgulhosa por me provar útil mais uma vez. Abri o casaco e peguei o mapa de Calvin. Não tinha certeza se estava fazendo a coisa certa ao mostrar o mapa a Jude, mas era um risco que decidi correr. Ele ainda achava que eu conhecia bem a área, e precisava de mim tanto quanto do mapa, que era um emaranhado confuso de anotações feitas por Calvin. Além disso, se Jude quisesse mesmo me abandonar, ele já poderia ter feito isso em diversas oportunidades. O melhor plano agora era combinar nossas habilidades e chegar a Idlefield o mais rápido possível. Entreguei o mapa a ele, que o examinou em silêncio por um bom tempo. Por fim, ele disse, onde você conseguiu isso? É do Calvin. Está vendo os milhões de anotações? Impressionante, não é? Eu disse que ele é um especialista nessa área. Calvin fez isso? Peguei no carro dele antes de vir para cá. Sem ele, eu provavelmente estaria morta agora. Jude ficou calado, observando o mapa atentamente. Esta área é aproximadamente nossa posição atual, falei, apontando para perto de um dos muitos lagos glaciais menores que havia pelas Tetons. Aqui está a cabana da guarda florestal. Fica a menos de 1,5 km de distância. Dá para acreditar que, depois de todo aquele tempo, nos arrastando em meio à tempestade, não andamos nem isso? E aqui está Idlefield. Do jeito que estamos indo devagar, vamos levar quase um dia para chegar lá. O que são os pontos verdes? Não tem legenda. Este ponto verde mostra a cabana de caça. E este mais para o norte marca a cabana em que Shaun me fez refém. E este, acho que também é um abrigo, provavelmente abandonado. Vamos passar por ele no caminho para Idlefield. Espero que possamos descansar lá, nos aquecer um pouco e quem sabe encontrar água corrente. Jude continuou examinando o mapa, muito concentrado. Suas mãos seguravam o papel com força, quase com avidez, e por um instante tive medo de que ele rasgasse o mapa. Acreditei quando você disse que encontramos a cabana da guarda florestal por acaso. Você me manipulou. Fingi um ar de superioridade. Como uma marionete. Este mapa pode salvar nossas vidas. Posso ficar com ele? Perguntou Jude. Para evitar que seja danificado. Mordi o lábio, incapaz de esconder meu temor. Esperava não ter cometido um erro em lhe mostrar o mapa. Não vou fugir com ele, disse Jude tranquilamente.
Quero estudá-lo e ver se consigo achar algum atalho para Idlefield. Pode ficar um pouco. Concordei, hesitante. Quero estudá-lo também, acrescentei, esperando que ele não pensasse que eu estava desconfiando dele. Porque eu não estava. Pelo menos, não achava que estava. É que o mapa era minha garantia. Era minha segurança e um símbolo físico de Calvin, em quem eu podia confiar completamente. Fechado. Jude enfiou o mapa no casaco com um brilho estranho e intenso nos olhos. Capítulo 23. A tarde já estava no fim quando paramos para comer. Caçar com ferramentas improvisadas era um processo penoso e frustrante que me fez admirar os fazendeiros e desbravadores que se estabeleceram em Wyoming e Idaho, e as longas horas que deviam levar para satisfazer suas necessidades básicas. Se eu voltasse para casa, nunca mais encararia as facilidades modernas como uma coisa banal. Jude e eu pegamos 5 coelhos, tiramos suas peles e os assamos na fogueira. Normalmente sou meio chata com comida, e achei que teria nojo de comer um animal que tinha visto vivo menos de 1 hora antes, mas minha fome foi mais forte, e devorei a carne até estar tão cheia a ponto de ficar com dor de estômago. Na floresta, a noite caía cedo, por isso Jude e eu decidimos adiar nossa partida, deixando para iniciar a caminhada assim que amanhecesse, em vez de navegar por entre as árvores depois que o sol já tivesse se posto. Não tínhamos como saber quanto tempo mais as pilhas das nossas lanternas durariam, e parecia tolice nos arriscarmos em uma longa caminhada quando provavelmente acabaríamos andando na mais completa escuridão. Jude vasculhou o lugar em busca de galhos de pinheiros e colocou-os sob os tapetes e sacos de dormir para criar uma cama mais confortável. Uma cama que iríamos compartilhar. Meu lado prático sabia que dormirmos juntos era o mais inteligente a fazer, assim conservaríamos o calor do corpo. Mas, à medida que a noite avançava, eu me perguntava se Jude estava tão nervoso quanto eu. Quando o peguei me olhando disfarçadamente por trás dos cílios longos e escuros, tentei adivinhar seus pensamentos, mas seu rosto nunca demonstrava nada, sempre com aquela máscara amigável e serena. Como você aprendeu a caçar? Perguntei, deitando esticada de costas. O luar azul fantasmagórico era filtrado pelo emaranhado de raízes no alto. Embrulhada em meu casaco e minhas luvas, o céu noturno não parecia tão glacial ou inóspito. Jude esfregou o nariz, sorrindo misteriosamente para mim. Está com a garrafa de uísque que dei para você mais cedo? Claro. Ele me dera bebida alcoólica. Eu nunca tinha tomado algo como aquilo antes, por isso havia estranhado o gosto. Eu devia ter adivinhado o que era pelo ardor que deixava na garganta. Meu pai tinha estabelecido 2 regras em nossa casa. Em primeiro lugar, nada de sexo. E, em segundo, nada de bebidas. Aquelas regras, que regeram estritamente meus planos para os fins de semana durante o ensino médio, de repente pareceram inúteis, ali na imensidão desolada e sem lei. Entreguei-lhe a garrafa e observei enquanto ele dava um gole de respeito. Ele fechou os olhos, deixando o álcool assentar, e, depois de um instante, disse: no verão antes do meu último ano do ensino médio, fui para um acampamento selvagem. Sua confissão me pegou desprevenida. Joguei a cabeça para trás, rindo. Então você já era um desordeiro e uma ameaça à sociedade há muito tempo. Provoke-I. O namorado da Corby, o urso, também teve que ir para um desses acampamentos. Urso? Esse é o nome dele? Balancei a cabeça, soltando uma risada. Urso é apelido. O nome verdadeiro dele é Kautai. Ele se mudou de Tonga para Idaho quando estávamos no fim do ensino fundamental. Não falava uma palavra da nossa língua, mas era tão grande e mal-humorado que ninguém o provocava. Então entrou para o time de futebol americano. Graças a ele o time da escola foi para o Campeonato Nacional de Futebol da Juventude, em Las Vegas. Foi assim que conseguiu o apelido. Não só ele se parecia com um urso, como também era um animal em campo. Enfim, os pais do urso o mandaram para um desses acampamentos quando ele se envolveu em um pequeno acidente de carro. Sua mãe, que é super rigorosa, estava convencida de que ele andava bebendo, e decidiu que algumas semanas no acampamento o ajudariam a largar a bebida. Então, qual é a sua história? O que você fez de tão terrível para ser mandado para o acampamento dos indisciplinados? Yali Rio. Não foi assim. Frequentei uma escola na área rica de São Francisco. Os alunos de lá eram filhos de parlamentares, de advogados famosos e diplomatas estrangeiros. Para a maioria deles, férias de verão significavam se divertir em Ibiza ou St. Barts. Minha mãe queria que eu passasse o verão viajando pela Europa com ela e com minha irmã. Cresci achando que pular de um hotel 5 estrelas para outro fosse normal. Mas, aos 17 anos, aquela extravagância toda me revoltou. Falei para minha mãe que não ia com ela para a Europa, eu havia me inscrito em um acampamento selvagem. Acho que queria provar para mim mesmo que, apesar de eu não poder deixar de ser rico, não era um filhinho de mamãe rebelde, mimado e preguiçoso. O acampamento foi uma cruzada pessoal para me separar do estilo de vida da minha família. Peguei a garrafa de Jude e tomei vários goles, ainda que engasgando. Eu sabia que a bebida não estava realmente me aquecendo, mas fazia um bom trabalho me ajudando a esquecer como eu estava com frio. E também me relaxava. Eu já nem tinha mais certeza de que queria que Calvin me resgatasse. Estava gostando de passar algum tempo com Jude, de conhecê-lo melhor. Ele era um mistério que eu queria decifrar. Pelo menos, foi o que eu disse a mim mesma. Mas uma voz de preocupação no fundo de minha mente me alertava para a síndrome de Estocolmo. Será que era isso, uma falsa atração? Nascida da necessidade e do desejo de sobreviver? O que sua mãe disse? Perguntai. Jude riu, aceitando a garrafa da minha mão estendida. Você devia ter visto a cara dela quando eu falei que não ia para um desses acampamentos conhecidos, mas para o Impetus. O que é Impetus? Era um programa de sobrevivência na floresta, tipo uma seita, para adolescentes problemáticos.
Eles faziam uso de punições severas, maus tratos e lavagem cerebral para corrigir comportamentos. Já não existe mais. Ex-participantes estão processando o programa. Eles provavelmente vão ter que pagar em torno de 20 milhões em indenizações. Aos 17 anos, isso me parecia o retrocesso cultural perfeito. Judy riu nostalgicamente. Meus pais ficaram furiosos. No início meu pai me proibiu de ir. Ele ameaçou tirar o meu Land Rover e disse que não pagaria minha faculdade. Meus pais não achavam que eu fosse sobreviver. Uma preocupação justa, já que 2 jovens do meu grupo morreram. Cobre a boca com a mão. Morreram? Um, por exposição ao tempo, o outro, de fome. Tínhamos que construir o próprio abrigo e caçar nossa própria comida. Não havia qualquer espécie de segurança. Se você não conseguisse pegar um coelho ou se abrigar da chuva, tinha que se virar. Que coisa horrível. Sério, não acredito que isso estava dentro da lei. Tivemos que assinar um termo de autorização bem detalhado. Não acredito que um riquinho rebelde que nem você conseguiu sobreviver. Você é tão má quanto os meus pais, disse ele, bagunçando meu cabelo de brincadeira. E o Congelai. Tinha jurado rejeitar qualquer atração por Judy, mas, quando ele me tocou, o muro que eu tinha construído entre nós de repente começou a desmoronar. Se Judy notou minha atenção, não demonstrou. Escapei por pouco algumas vezes, mas, depois de uma primeira semana difícil, peguei o jeito da coisa, continuou ele. Segui os melhores caçadores do grupo e observei como construíam suas armadilhas. Até o fim do verão, eu não tinha mais medo de nada. Havia aprendido a caçar, fazer talas para ossos quebrados, que insetos e plantas eu podia comer, e a construir uma fogueira com quase nenhum recurso. Eu tinha lidado com hipotermia, infecções e aproveitadores. Essa era a parte mais difícil, ter que lutar contra meus colegas de acampamento para proteger o que eu tinha caçado ou construído. Caminhar durante dias com o estômago vazio não me intimidou. Quando paro para lembrar, vejo que foi uma transformação impressionante em curtos 3 meses. Ele tomou outro grande gole da garrafa, depois se esticou todo, apoiando a cabeça na mão, o corpo ainda mais próximo ao meu. Senti um arrepio inesperado com aquela intimidade proibida. Sua barba por fazer lhe conferia um ar malicioso e atraente. Um sorriso discreto curvava seus lábios, e eu estava enlouquecendo tentando adivinhar seus pensamentos. A fogueira tinha aquecido nosso pequeno refúgio, e eu começava a me sentir zonza e sonolenta. E ousada. Muito sutilmente, estendi meus braços sobre a cabeça, e depois rolei para mais perto de Judy. Há quanto tempo foi isso? Há 4 anos. Tenho 21 agora. E não tenho mais nem metade daquela arrogância ou da força de vontade. Imagino. Como você passou de um adolescente riquinho de São Francisco para um fora da lei de Wyoming? Ele deu uma gargalhada descontraída. Talvez eu seja um estereótipo. O garoto rico cujos pais nunca estão presentes, e que acaba se revoltando. Duvido. Seu rosto ficou mais sombrio. Briguei com meus pais. E disse coisas de que agora me arrependo. Eu os culpava por um monte de problemas que minha família enfrentava, principalmente nos últimos tempos. Toda família tem problemas, mas a forma como meus pais lidavam com os nossos, ele parou de falar. Aquele olhar demorado e tranquilo vacilou por um instante, revelando vulnerabilidade. Eles sempre esperavam o melhor de mim e da minha irmã. Éramos muito pressionados. Pensei que, se eu saísse de casa por um tempo, eu conseguiria me acalmar e encontrar uma maneira de consertar as coisas. Tem certeza de que não está fugindo dos seus problemas? Parece isso, não parece? Tenho certeza de que meus pais pensam que estou. E você? De onde surgiu o interesse por fazer trilha em uma região selvagem? Percebi que Judy não queria mais falar sobre si mesmo e decidi respeitar sua privacidade. Calvin foi a primeira pessoa que eu conheci que fez a trilha no topo da Teton, falei, cautelosamente. Era uma história longa e confusa, e eu não sabia o quanto dela queria contar a Judy. Sempre o admirei. Mesmo quando eu era mais nova, e vinha para as montanhas com os Versteeg, eu observava e gostava quando ele me ensinava seus truques, como usar resina de pinheiro em vez de fluido de isqueiro. E meu pai, ele me trazia para as montanhas quando ia pescar com mosca, então estar aqui em cima é um pouco como passar um tempo em uma extensão do meu quintal. Para me preparar para esta viagem, li uma prateleira de biblioteca inteira de guias, fiz várias trilhas mais curtas com meu irmão, Ian, levantei pesos, esse tipo de coisa. Além disso, como eu disse antes, não consigo nem contar nos dedos quantas vezes já fiz trilhas por esta montanha, então tenho bastante experiência, acrescentei rapidamente, mentindo. Judy soltou um murmúrio casual, concordando. Peguei a garrafa e me esforcei para tomar vários goles ardentes da bebida. Judy pegou a garrafa, viu que a bebida estava quase acabando e aguardou. Ei, eu ainda não tinha terminado, argumentei. Ele ignorou meu protesto e me observou atentamente, tentando me decifrar. Por que você disse ao Shawn que tinha experiência em fazer trilhas? Por que você mentiu? Meu rosto ficou quente e senti o nervosismo se espalhar em meu peito. Do que você está falando? Perguntei. Você já fez alguma trilha? Acho que não. Só porque não sei tanto quanto você não significa que eu seja incompetente, falei, na defensiva. Ele me cutucou de leve. Não precisa mentir para mim, Brit. Não estou julgando você. Só estou procurando respostas. Eu não sabia se aquilo era um truque ou um teste. De qualquer maneira, se eu contasse a Judy que nunca tinha feito trilha pelas Tetons antes, ele se daria conta do quanto eu era inútil. E não precisaria mais de mim. Ele poderia pegar o mapa e seguir sozinho. Não está me julgando? Engraçado. É exatamente o que parece, você reafirmando sua posição e se colocando acima de mim. Não fique chateada, disse ele, calmamente. Você pode me falar qualquer coisa. Somos uma equipe agora. Se somos uma equipe,
Por que você sempre foge das minhas perguntas? Por que não me contou como acabou virando cúmplice do Shawn? Você não tem nada a ver com ele. O que ele poderia lhe oferecer? Ele sorriu de maneira autodepreciativa, tentando melhorar o clima. Lá vai você de novo, achando que só uno forças com pessoas que podem me dar algo em troca. Eu quero uma resposta direta. O sorriso desapareceu do seu rosto. Vim para cá à procura de alguém. Eu me preocupava com eles, e fiz uma promessa a eles. Estou tentando honrar essa promessa. Pensei que Shawn pudesse me ajudar. Quem você está procurando? Não é da sua conta, Brit, disse ele, com inesperada rispidez. Fiquei tão surpresa com aquela reação que nem consegui discutir. Em vez de procurar meus olhos, ele ficou encarando o nada, distante. Sua repentina agressividade feriu meus sentimentos, e, de joelhos, me arrastei para fora da árvore caída o mais rápido que pude. Sem querer rocei a luva nas cinzas da fogueira, chamuscando o tecido. Dava para ver meu dedo. Xinguei baixinho e saí na escuridão gelada. Atrás de mim, ouvi Jude soltar um gemido. Brett, Aspire. Não foi por mal. Sinto muito. Posso me explicar? Caminhei em direção às árvores, o cérebro borbulhando com pensamentos. Como eu consertaria aquilo? Como convenceria a ficar e não me abandonar? Brett. Eu me virei, cruzando os braços firmemente. Você me chamou de mentirosa. Me escute por um segue. E daí se eu menti para Shawn? Foi necessário. Se ele não precisasse de mim, teria me matado. Olha o que ele fez com Corby. Ele a deixou lá para morrer. É isso que você vai fazer também? Agora que percebeu que não sou uma especialista na área e que estou confiando cegamente no mapa, vai fugir e deixar que eu me vire sozinha? Jude estendeu a mão para mim, mas a afastei. Eu estava respirando com dificuldade, o coração acelerado. Se ele me deixasse agora, eu não sobreviveria. Eu morreria naquele lugar. Você foi inteligente o bastante para enganar Shawn. Você foi inteligente o bastante para pegar suprimentos quando fugiu da cabana da guarda florestal. E conseguiu decifrar o mapa do Calvin, que é um emaranhado confuso de anotações e alguns pontos desenhados à mão. Muitos não teriam tido o mesmo sucesso. Ele apoiou as mãos na cintura, apontando para a neve entre nossos pés com a cabeça. Gosto, disse ele, então se conteve. Respirando fundo, recomeçou. Gosto de ter você por perto, Brit. Essa é a verdade. Não vou abandonar você. Mesmo se fosse uma chata, eu não a abandonaria. É a coisa certa a fazer. Mas acho você uma pessoa agradável e interessante, embora eu não esteja feliz por você ter que passar por tudo isso, estou feliz por termos um ao outro. Olhei para ele, sem reação. Fui pega desprevenida, não esperava por isso. Ele gostava de me ter por perto, mesmo eu não tendo nada para lhe dar em troca. Ele estendeu a mão para mim uma segunda vez, apoiando-a timidamente em meu ombro. E pareceu aliviado quando não a afastei. Tregua? Observe I assim rosto, que me parece sincero. Fiz que sim com a cabeça, feliz por nossa briga não ter terminado mal. Eu ainda tinha Jude. Não estava sozinha. Ele respirou fundo e seu rosto relaxou. Hora de dormir um pouco. Temos um longo dia de caminhada pela frente, logo cedo. Engoli em seco. Decidi fazer essa viagem por causa de Calvin. Eu queria impressioná-lo. Em certo momento, achei mesmo que voltaríamos a ficar juntos. Pensei que se eu viesse, ele se convidaria para vir também. Treinei muito, mas sempre achei que poderia contar com ele. Porque é isso que eu faço. Espero que os homens da minha vida me resgatem. Lágrimas arderam em meus olhos. Meu pai, Ian, Calvin. Sempre fui dependente deles, e isso nunca me incomodou. Era tão fácil deixar que eles cuidassem de mim. Mas agora, senti um nó na garganta. Meu pai deve achar que morri. Ele nunca imaginaria que sua filhinha conseguiria sobreviver em uma região selvagem. Meus lábios tremiam descontroladamente. Franci Orosto. Lágrimas quentes pingavam do meu queixo. Esta é a verdade. Essa é a verdade patética. Jude dissera que precisávamos de segredos para nos mantermos vulneráveis, mas ele estava errado. Eu tinha revelado meus segredos, tinha me aberto com ele. Se aquilo não fosse vulnerabilidade, eu não sabia o que era. Brit, disse Jude, gentleman. Olhe ao seu redor. Você está viva. Você está se saindo muito bem nesse desafio de sobreviver, e até salvou nossas vidas algumas vezes. Você vai ver seu pai e seu irmão de novo. Eu lhe diria que vou fazer de tudo para que isso aconteça, mas não é necessário. Você vai cuidar disso sozinha. Porque é o que vem fazendo a cada passo do caminho. Esfreguei os olhos para secá-los. Se soubesse que as coisas acabariam assim, eu teria treinado mais. Eu teria aprendido a cuidar de mim mesma. Mas acho que essa é a questão, não é mesmo? Você nunca sabe o que terá que enfrentar, então é melhor estar preparado. Jude parecia prestes a concordar, quando seus olhos desviaram do meu rosto. E então ele xingou baixinho. Capítulo 24. Ouvi o urso on testa vilo. Ele caminhava, roncando e bufando, a apenas algumas dezenas de metros de distância. Sob o luar, sua pelagem espessa brilhava, formando riscos prateados. O urso cinzento se ergueu sobre as curtas e incrivelmente fortes patas traseiras, farejou o ar e inclinou a cabeça enorme para olhar melhor para nós dois. Deu então um grunhido gutural e caiu sobre as quatro patas. Com as orelhas para trás, nos avisou que tínhamos chegado perto demais. Depois balançou a cabeça de um lado para outro, batendo os dentes de forma agressiva. Em minha mente, procurei todos os guias que tinha lido. Cada parágrafo, frase, legenda, item de lista e resumo de capítulo sobre ataques de ursos. Corra para o acampamento, disse Jude em voz baixa e suave. Deixe a fogueira entre você e o urso e faça uma tocha, se puder. Vou gritar e fazer barulho para atraí-lo para longe de você.
Agarrei a mão de Judy, apertando seus dedos para mantê-lo a meu lado. Não, falei, a voz igualmente baixa, mas trêmula. Correr faz um urso pardo atacar. Gritar faz um urso pardo atacar. Eu sabia que Judy estava apenas tentando me proteger, mas seu plano podia fazer com que saíssemos feridos ou mortos dali. Britt, advertiu Jude. Vamos fazer o que devemos. Fique parado. Não faça contato visual. Passei a língua por meus lábios secos. Afasta-se lentamente. Fale com uma voz baixa e não ameia. O urso avançou. Correu em nossa direção, urrando e bufando, os músculos ondulando sob o pelo acetinado. Senti um aperto no estômago, e minha garganta ficou seca. Era difícil avaliar o tamanho do urso no escuro, mas com certeza era muito maior do que o carcaju, que agora, em comparação, parecia um animal inofensivo. Cora, insistiu severamente Jude, me emperrando. Apertei seus dedos com mais força, me aproximando mais dele. Meu coração batia com tanta força que eu podia sentir o sangue subindo pelas pernas. O urso corria furiosamente em nossa direção, as enormes patas levantando neve. Com um rugido alto, passou direto por nós, mas não sem antes roçar a manga do meu casaco. Senti meu couro cabeludo formigar à medida que os pelos passavam pelo tecido. Fechei os olhos, tentando apagar da memória a imagem dos olhos negros insondáveis do urso. Vire-se e fique de frente para ele, falei para Judy, em uma altura que mal podia ser ouvida. Nunca vire as costas para um urso. No momento que nos viramos, ele avanca de novo, bufando e rosnando, os olhos fixos em nos. Dessa vez, parou abruptamente em frente a Judy. Mexeu o focinho em torno do rosto dele, sentindo seu cheiro. Percebi que o corpo de Judy se retesou a meu lado. Sua respiração estava ofegante, e seu rosto ficou pálido. O urso derrubou Judy com a pata. Mordi o lábio para não gritar. Muito lentamente, me abaixei a seu lado, de bruços, e juntei as mãos na nuca. Eu mal sentia a neve que entrava pela gola e pelos punhos das luvas. O frio era uma preocupação remota. Minha mente pulsava com apenas um incisivo pensamento. Não entre em pânico, não entre em pânico, não entre em pânico. O urso emitiu outro rugido. Sem conseguir evitar olhar para cima, vi dentes brilharem ao luar. O lustroso pelo marrom do urso ondulava enquanto ele batia as patas no chão impacientemente. Proteja a cabeça, falei em pensamento para Judy, apontando o queixo para baixo e esperando que ele fizesse o mesmo. O focinho do urso cutucou e inspecionou meus braços e pernas ligeiramente abertos. Com um único e poderoso golpe de sua enorme pata, o urso me fez rolar. Se eu chutá-lo e correr na direção oposta para atraí-lo para longe, você corre de volta para o acampamento? Perguntou Judy, baixinho. Por favor, faça o que eu peço. Respondi, com a voz trêmula. Eu tenho um plano. O urso rugiu a centímetros do meu rosto. Fiquei imóvel enquanto aquela rajada de vento úmida me atingia. Ele andava de um lado para outro, levantando a cabeça algumas vezes, claramente agitado. Seu plano não está funcionando, sussurrou Judy. Meu Deus, só me diga o que fazer, murmurei, tão baixo que nem mesmo Judy me ouviu. Um urso pode fingir atacar várias vezes antes de ir embora. Mantenha a posição. O urso virou o corpo volumoso em direção a Judy, batendo repetidamente as patas dianteiras na neve, como se o desafiando a lutar. Judy permaneceu imóvel. O urso bateu em Judy com a pata, ainda tentando fazê-lo reagir. Então pegou a perna de Judy com a boca e o sacudiu, mas não deve ter mordido com força, porque Judy continuou imóvel e não emitiu som algum. Milagrosamente, porque ficou entediado ou porque viu que não éramos uma ameaça, o urso saiu gingando o corpo pesado e sumiu por entre as árvores. Ergui a cabeça cautelosamente, olhando para a escuridão onde ele havia se embrenhado. Meu corpo todo tremia de medo. Passei a mão no rosto, me dando conta apenas naquele momento de que estava molhado com baba de urso. Judy me colocou de joelhos e me abraçou. Aninhou minha cabeça em seu peito, e dava para ouvir o pulsar de seus batimentos acelerados. Eu estava com tanto medo de que ele atacasse você, disse ele em meu ouvido, a voz abafada de emoção. Desmoronei junto ao corpo dele, repentinamente exausta. Sei que você queria que eu corresse para me manter segura, mas se você morresse, Judy, se algo acontecesse a você e eu ficasse aqui sozinha, então me engasguei, incapaz de terminar a frase. O peso daquela possibilidade sombria me sufocando, me esmagando. O isolamento e a desesperança, as minhas chances quase nulas de sobreviver. Não, você estava certa, disse Judy com a voz rouca, me apertando com mais força. Você salvou minha vida. Somos uma equipe. Estamos nisso juntos. Ele riu, um som curto e doloroso de alívio. Somos você e eu, Britt. De volta ao acampamento, à luz da fogueira, Judy levantou a bainha da calça até o joelho, e vimos que havia sangue em sua perna. Você está sangrando, exclamei. Precisa cuidar disso. Temos algum kit de primeiros socorros? Ele fez uma careta, pegando a mochila. Temos bebida e gaze. Vou ficar bem. E assim, Fatner? Ele me encarou. Então não vou ficar bem. Você precisa de um médico. Assim que falei, percebi como meu comentário era inútil. Onde iríamos encontrar um hospital ou um médico? Dado o estrago que o urso poderia ter causado, acho que escapei relativamente bem. Ele derramou o restante da bebida sobre o ferimento, fazendo o sangue escorrer pela perna. Depois enrolou a gaze. 2 alfinetes prendiam o curativo no lugar. Eu queria poder ajudar, falei, inutilmente. Queria poder fazer alguma coisa. Judy atirou um pedaço de lenha no fogo. Me distraia. Jogue alguma coisa comigo. Está tentando me fazer jogar verdade ou consequência com você, Judy?
Perguntei, tentando fazer graça para tirar sua atenção da dor que estava sentindo. Para dar ênfase, ergui a sobrancelha de maneira sugestiva. E ele riu. Me fale sobre o lugar mais quente em que já esteve, propôs ele. O lugar mais quente em que consegue pensar. Psicologia reversa. Surgery. Não custa nada tentar. Bati o dedo no queixo, pensativa. O Parque Nacional dos Arcos, em Utah. Minha família passou uma semana lá no verão passado. Imagine, um sol do qual não se pode escapar torrando a terra seca e rachada com um calor violento. O céu mais azul que você já viu no alto de um deserto de pedras vermelhas que foram erodidas em forma de arcos, pináculos e aletas do arenito. São os monumentos estranhos que se erguem da terra, é como uma cena de um livro de ficção científica. Quem diz que o deserto não é bonito nunca esteve em Moab. Ok, sua vez. Quando éramos crianças, minha irmã e eu gostávamos de mergulhar para encontrar abalones na praia do Van Damme State Park, na Califórnia. Não é quente como o deserto, mas, depois de mergulhar, sempre deitávamos na areia cinza com o rosto virado para o sol. Ficávamos lá até o sol drenar toda a nossa energia. Sempre jurávamos que não iríamos esperar passar mal com o calor para arrumar as coisas e ir embora. E nunca cumpríamos o prometido. Delirantes, cambaleávamos até o estacionamento procurando meu carro. Então íamos até um bar próximo para comprar sorvetes de casquinha. Sentávamos perto do ar-condicionado, tremendo de frio e zonzos de insolação. E ele riu. Tentei imaginar Jude com a irmã, com seus familiares, com um passado. Eu nunca o havia imaginado como uma pessoa de verdade. Eu só o via como ele era agora, o homem que tinha me aprisionado. Sua história abriu uma nova porta, por onde eu queria espiar. Eu queria conhecer as outras versões dele. Você se sente mais quente agora? Provoquei. Pensei em forçar a barra para que ele contasse mais histórias de sua vida, mas não queria parecer interessada demais. Eu não tinha certeza se estava pronta para mostrar que minha opinião a respeito dele mudava lentamente. Um pouco. O que são abalones? Moluscos marinhos comestíveis. Fiz uma careta. Eu não era chegada a frutos do mar, muito menos a frutos do mar gosmentos. Ah, pare, disse Jude, vendo minha cara e balançando a cabeça de maneira repreendedora. Você não pode rejeitar uma comida assim até ter experimentado. Se sairmos desta montanha, a primeira coisa que vou fazer vai ser obrigá-la a comer abalone. Vou prepará-los em uma fogueira na praia, para você provar o abalone do jeito certo. Ele falou de maneira espontânea, mas suas palavras me fizeram engolir em seco. Se conseguíssemos sair da montanha, eu não iria passar um tempo com Jude. Ele devia saber disso. Ele era procurado pela polícia. Enquanto eu queria minha vida de volta. Eles são bem difíceis de pegar, continuou Jude. O melhor lugar para procurar é nas rochas profundas distantes da costa. Você até pode tentar pegar abalones na praia, mas preferimos fazer mergulho em apneia, que é exatamente o que parece, mergulhar e prender a respiração o máximo que puder. É perigoso? Mesmo que você saiba o que está fazendo, ficar preso na maré do oceano pode ser desorientador. O constante ir e vir das ondas torna um desafio apoiar o pé no fundo ou manter sua posição. Você está em constante movimento, e vários mergulhadores acham difícil relaxar. A maioria das pessoas não se submete voluntariamente a uma força muito mais poderosa do que elas. Várias pessoas que praticam mergulho livre sentem vertigem. É aí que o mergulho fica perigoso. Se você não sabe para que lado fica a costa, ou pior, qual direção vai para cima, vai ter problemas logo. Para complicar as coisas, há algas por toda parte, e na água escura os talos flutuantes se parecem de maneira assustadora com cabelo. Nem sei dizer quantas vezes pensei que havia uma pessoa flutuando ao meu lado e, quando me virei, descobri que era uma alga se mexendo por causa do movimento da corrente. Só entrei no mar uma vez, acredita? E é por isso que eu realmente deveria ter ido para o Havaí no recesso de primavera em vez de resolver fazer trilha nas montanhas, acrescentei, com um sorriso triste. No próximo ano, disse ele de maneira otimista, o sorriso iluminando o rosto. Observei o homem na minha frente, alegre e radiante, e tentei comparar essa versão dele, o mergulhador despreocupado, com o Jude que eu achava que conhecia. Apesar do modo como tínhamos nos conhecido, apesar das circunstâncias que nos mantinham juntos, ao longo dos últimos 3 dias ele havia me protegido e me respeitado. Minha opinião sobre ele estava mudando. Eu queria saber mais sobre ele. E queria compartilhar coisas com ele. Sem pensar, dei um tapa na sua coxa e disse, "Quer saber? Eu me sinto mais quente." Imediatamente, tirei a mão e passei no cabelo, como se aquilo fosse completamente normal. Como se nossos limites não tivessem se expandido. Acordei repentinamente, assustada, ofegante, observando as raízes emaranhadas e nodosas acima. Um pesadelo. Minha testa estava úmida, e todos aqueles cobertores e camadas de roupa tinham me deixado com calor. Sentei-me e tirei o casaco, usando-o para enxugar o rosto. Respirei fundo várias vezes, tentando recuperar o ar. Mexi a cabeça em direção aos ombros, tentando voltar à realidade e banir, por mais difícil que fosse, qualquer lembrança do sonho em que Jude estendera o corpo grande e musculoso sobre mim e colar a boca úmida minha. Era um sonho, eu sabia disso. O que não me impediu de ficar trêmula e sentir uma dor no peito. Depois de alguns minutos, me deitei de novo, com um suspiro, mas não fechei os olhos. Estava com medo de dormir. E se eu voltasse a sonhar a mesma coisa? De forma inexplicável, me via atraída pelo sonho, com um desejo latente que fazia com que me sentisse tanto impetuosamente viva quanto assustada. Com um gemido suave de frustração, rolei de lado. Os olhos de Jude estavam abertos, me observando. Com a voz rouca de sono, ele murmurou, "O que houve? Um pesadelo."
Nossos rostos estavam a poucos centímetros de distância, e, quando dobrei o joelho para buscar uma posição mais confortável, acidentalmente rocei em sua perna. A eletricidade pareceu queimar minha pele. Ele se apoiou no cotovelo e tocou meu braço. Você está tremendo. O sonho era muito real, sussurrei. Na escuridão, nossos olhos se encontraram. Ficamos observando um ao outro em silêncio. Minha pulsação vibrava, firme e forte. Me conte, pediu ele em voz baixa. Cheguei mais perto, até invadir sua metade da cama improvisada, protegida sob seu corpo ligeiramente levantado. Foi uma coisa ousada de se fazer, talvez até um pouco tola. De algum lugar distante, eu podia ouvir a voz da razão insistindo para eu pensar melhor. Não havia nada me impedindo dessa vez, mas sabia que minha mente havia perdido a batalha e meu corpo tinha assumido o controle. Eu me lembrei do beijo úmido e sensual de Jude no sonho, e precisava saber se ele provocaria a mesma reação em mim quando acordada. Começava assim, sussurrei. Comigo. Embaixo de você. Ele tirou um fio de cabelo do meu rosto. E ficou com a mão ali por um instante, refletindo. Um brilho insondável passou por seus olhos castanhos, e eu não fazia ideia do que ele estava pensando, ou o que faria em seguida. Pensei em correr as mãos pelos braços musculosos dele, mas eu mal respirava, repensando a ousadia do que eu estava prestes a fazer. Perdi a coragem e decidi rolar de volta para minha metade da cama, quando a voz dele cortou o silêncio. Brit. O rosto dele procurou o meu, como se ele precisasse saber que era isso mesmo que eu queria. E era. Eu já queria fazia algum tempo. Mesmo que fosse errado, era verdade. Fazer aquilo com Jude era loucura. Eu sabia disso. Mas algo na experiência de quase morte tinha me deixado desesperada para me sentir viva, e o toque de Jude era a única coisa que me fazia sentir viva no momento. Jude segurou meu rosto, o polegar acariciando delicadamente a linha da minha sobrancelha. Foi um pesadelo? Engoli em seco. Um pesadelo assustador. Está com medo agora? Deslizei a mão até sua nuca, correndo os dedos por seu cabelo curto e escuro. Então puxei sua cabeça para baixo até sua boca quase tocar a minha. Dava para sentir o subir e descer de seu peito. Eu mal ousava respirar, sentindo meu coração bater em um ritmo hipnótico. O momento pareceu onírico. E real. Sua voz saiu rouca. Brett. Pressionei seus lábios com o dedo. Não. A instrução era mais para mim do que para ele, porque, se falássemos, eu começaria a pensar. E se eu pensasse melhor sobre aquilo, perceberia que estava cometendo um erro. Eu gostava da sensação estranha e ligeiramente embriagante de estar com a cabeça suspensa, cheia de nuvens. Com meus pensamentos silenciados, eu me sentia impulsiva e perigosa, capaz de tudo. Os lábios de Jude roçaram os meus, e meu corpo pareceu se desmanchar, ardente e incontrolável. Jude me beijou com mais força, passando o braço por baixo de mim e me levantando para junto dele. Passei as mãos pelo seu peito, sentindo seus músculos se retesarem quando um forte arrepio percorreu seu corpo. Deslizei os dedos para agarrar seus ombros e segurei firme, me perdendo na mais pura sensação do seu beijo. Ele beijou minha orelha. Depois, com mais avidez, meu pescoço. E eu fiquei ali, com os olhos fechados, sentindo o chão rodar. Ele me provocava com os dentes, mordiscando e chupando, empurrando o joelho entre as minhas pernas para separá-las. De onde eu estava, podia sentir o calor da fogueira, que era insignificante comparado ao fogo que as mãos de Jude espalhavam pelo meu corpo, enquanto me acariciava com a mesma impulsividade voraz que sentia enquanto cravava as unhas nele, trazendo-o para mais perto. Ficamos de joelhos e olhamos um para o outro na escuridão enfumaçada, juntando nossas bocas, despudorada e imprudentemente, até sentir a minha inchada e dolorida. Subi em seus quadris, me arqueando e envolta por suas mãos fortes. Ele manteve uma delas espalmada nas minhas costas, enquanto a outra traçava uma linha delicada e tentadora que ia até um pouco acima dos meus seios, onde ele terminou seu traçado invisível com um beijo, e eu estremeci de prazer. Ele tirou o casaco depressa, atirando-o para o lado. Passei os dedos por seu abdômen firme e senti o botão de metal frio de sua calça, mas então, do nada, pensei em Calvin. Em tocar seu corpo. O fantasma dele invadiu meus pensamentos, e era como se ele estivesse bem ali com a gente. A boca de Jude estava colada na minha, mas eu me afastei, em busca de ar. Eu não podia fazer aquilo. Não podia beijar Jude pensando em Calvin. O corpo de Jude ficou tenso. Imediatamente, pensei que ele tivesse notado a razão da minha relutância e fiquei procurando uma maneira de me explicar. Cal tinha sido o primeiro. Oh, Unical. Não era fácil esquecer. Ouvi Jude arfar, o corpo inteiro rígido enquanto ele virava a cabeça em direção à saída do nosso refúgio, tentando escutar algo lá fora. E foi então que me dei conta de que ele não tinha percebido o que acabará de acontecer. O que foi? Sussurrei, agarrando-o, com medo. Sua boca roçou minha orelha enquanto ele falava. Vou dar uma olhada lá fora. Fique aqui. Jude. E assim? Não concluí o pensamento. O medo parecia uma pedra presa em minha garganta. Não vou demorar, garantiu ele, estendendo a mão para pegar a lanterna de cabeça. Fiquei encolhida em nosso refúgio enquanto os minutos passavam. Senti frio, mas não me atrevi a chegar mais perto do fogo. A fogueira estava logo ali fora, lá, onde alguma coisa na escuridão havia assustado Jude. Depois do que pareceu muito tempo, ouvi o barulho de suas botas na neve. Ele se abaixou para entrar, e logo percebi que havia algo errado. Rastros de urso, disse ele, sério. O fogo deve tê-lo intimidado, mas acho que ele não desistiu da gente. Capítulo 25. Temos que mudar o acampamento de lugar, falei, tateando cegamente os cantos escuros do nosso refúgio em busca da minha mochila. Jude pegou meu pulso, me forçando gentilmente a parar. E ai,
Está tudo bem, Brit. Não entre em pânico, disse ele com uma voz tranquilizadora. Precisamos manter a fogueira acesa. Ele não vai passar pelo fogo para chegar até nós, por mais curioso ou faminto que esteja. Peguei mais lenha hoje de manhã. Deve ser suficiente para manter o fogo aceso durante a noite. Amanhã cedo vou seguir o rastro dele, descobrir sua posição e fazer um desvio significativo para chegar a Idlewild. Estou com medo, sussurrei. Eu me sentia zonza desde que bebera, mas nem mesmo isso era capaz de mascarar a preocupação que me invadia como uma corrente de água gelada. Um urso pardo. Se a fogueira apagasse, se ele viesse atrás da gente, se tivéssemos que correr, seríamos fatalmente derrotados. Jude me pegou nos braços, e eu fiquei sentada com as costas apoiadas em seu peito, as pernas compridas dele dobradas, uma de cada lado do meu corpo. Então, de forma protetora, ele me aninhou em seu corpo. Melhor? Murmurou em meu ouvido. Apoiei a cabeça em seu ombro. Fico feliz que esteja aqui, Jude. Fico feliz por termos um ao outro. Falei. Sua respiração bagunçou meu cabelo. Eu também. Pode soar estranho, mas eu quase me sinto mais capaz com você por perto. Realmente sinto como se estivéssemos nisso juntos, se faz algum sentido. Faz todo o sentido, concordou ele. Se fosse Calvin ali comigo, eu não poderia dizer o mesmo. Eu sempre havia deixado Calvin cuidar de mim. Quando saíamos, mesmo quando íamos com meu carro, Calvin dirigia. Calvin pagava o jantar. Se estava chovendo e eu tinha esquecido o casaco, eu o importunava até ele me dar o seu. Eu queria que ele me adorasse, me protegesse e se esforçasse ao máximo por mim. Quando ele não fazia isso, eu bancava a indefesa para forçá-lo a me dar atenção. Com Jude, eu confiava na minha capacidade de cuidar de mim mesma. Sentia segurança, não desespero. Eu acreditava que nossas forças se complementavam. Ele tirou meu cabelo do ombro e beijou minha nuca. Me diga o que está pensando. Estiquei o pescoço, convidando-o a me beijar. Fechei os olhos, sentindo a pele formigar sob a pressão suave de sua boca. Como sabe que não estou seduzindo você para me ajudar a chegar a Idlewild? Provoquei. De algum lugar fora do meu corpo, eu percebia como estava atrevida. Mas estava relaxada por causa da bebida e não me importava com nada. Ele roçou o nariz no meu pescoço. Quando você blefa, arqueia a sobrancelha esquerda. E isso não aconteceu a noite toda. Além disso, já falei que vou levá-lo até lá em segurança. Não precisamos desses joguinhos agora. Me afaste, indignada. Minha sobrancelha esquerda não se arqueia. Jude me observou com um sorriso indolente, como se avaliando se era prudente dizer mais. Quando você acha graça de alguma coisa, sua boca se curva de um jeito travesso, continuou, como se quisesse mostrar que estava certo. Quando está com raiva, você comprime os lábios e surgem 3 pequenas linhas entre suas sobrancelhas. Fiquei de joelhos e coloquei as mãos na cintura. Mais alguma coisa? Perguntei, irritada. Ele tocou o nariz, fazendo força para não rir. Quando você beija, faz um som no fundo da garganta, como se estivesse ronronando. É tão fraco que só consigo ouvir se estiver muito perto de você. Fiquei muito vermelha. Precisamos nos beijar de novo, para ver que outras observações eu faço, sugeriu. Sem chance, depois de todos esses insultos. Você quer que eu pense que se sente insultada, mas sua sobrancelha esquerda está arqueada, você está blefando. Lancei um olhar exasperado em sua direção, mas ele deu de ombros e levantou as mãos na altura dos ombros, como se dissesse, não posso evitar. Percebi que, se Jude havia chegado a todas aquelas conclusões sobre mim, é porque vinha me observando bastante. Minha mente voltou para as vezes em que eu o pegara me olhando. Na cabana, com Sean, na cabana da guarda florestal. Eu achava que ele me olhava a todo momento para que eu não fugisse. Mas agora me perguntava se ele vinha secretamente tentando me decifrar, como se montasse as peças de um quebra-cabeça. Pensar nisso fez minha respiração acelerar. Tudo bem, falei por fim. Digamos que eu deixe você me beijar de novo. Então me abaixei e fiquei de 4 na frente dele, sorrindo de forma provocativa. Eu ainda estava plenamente consciente dos meus atos, mas o álcool tinha me deixado com uma sensação agradável. Eu me sentia quente e viva, e um pouquinho imprudente. Primeiro, quero estabelecer algumas regras básicas. Você tem toda a minha atenção. Quando foi a primeira vez que você soube que queria me beijar? Essa é a sua regra básica. Eu gostaria de reunir algumas informações antes de formular a regra. Minha nossa, mas você é exigente. Isso, e aquilo, e quem sabe o que mais. Abri mais o sorriso. Responda. Ele se inclinou para trás e coçou a cabeça, fingindo se esforçar para se lembrar do momento exato. Leve o tempo que precisar, falei, docemente. Quanto mais você demorar, mais tempo vai levar até nos beijarmos. A primeira vez que quis beijar você, disse ele, pensativo, esfregando o queixo, foi na loja de conveniência, logo depois que descobri que você disse ao Calvin que estávamos juntos. A raiva no rosto dele é inesquecível, mas sua expressão era impagável. Nunca vi alguém se esforçar tanto para esconder sua perplexidade. Você tinha nós dois nas mãos. Eu quis beijá-la e, pelo que me lembro, fiz isso. Francie atesta, tentando me lembrar. Aquele beijo foi tão comportado, não quis parecer atrevido. Eu duvidava disso. Quanto mais eu conhecia Jude, mais via sua máscara de modéstia cair. Eu tinha certeza de que ainda havia resquícios do garoto arrogante da adolescência que ele alegava ter deixado para trás. Não sou do tipo que fica com desconhecidos, falei. Ainda não sei o que o trouxe a Wyoming nem como você se envolveu com Sean. Jude me observou em silêncio por um instante. Há coisas que quero lhe contar, mas não posso. Sei que não é uma boa explicação, mas é a melhor que posso dar agora. Eu me preocupo com você, Brit. Quero o melhor para você.
Sinto muito que tenha sido arrastada para essa confusão, e vou fazer tudo o que puder para levá-la para casa em segurança. Nenhum de nós dois falou sobre o que aconteceria depois. Jude era um homem procurado. Um cúmplice, no mínimo. E se Corby já tivesse sido resgatada por Calvin, provavelmente já tinha dito à polícia que Jude era um dos sequestradores. Não tínhamos como saber o que o aguardava. Naquele momento, eu não queria pensar no pior. Eu não queria pensar no que viria depois. Ponto. Você tem namorada? Jude não me parecia ser do tipo que trai, mas era uma pergunta válida. Ele sabia que eu não estava saindo com ninguém. Se eu ia cometer um erro com ele naquela noite, e, contrariando meu bom senso, eu estava considerando seriamente fazer isso, queria ter certeza de que não envolveria uma terceira pessoa. Não. É só isso. Apenas não? Nenhuma explicação? Você fez uma pergunta direta. Dadas as alternativas, sim e talvez, achei que você ficaria feliz com um não. Você está tirando sarro de mim. Yelly Rio. Eu não tenho namorada, Brit. Meu último relacionamento sério foi há 1 ano. Nunca traí nenhuma das garotas com quem fiquei. Se sinto necessidade de trair, alguma coisa na minha relação não está dando certo, e, se eu não consigo consertar, termino tudo. Não acho certo magoar alguém dessa forma. Ótima resposta, Sr. Jude. Eu o vi hesitar, me avaliando. Van Sant. Chut van Sant. Esse é meu nome verdadeiro. Ele estendeu a mão, me pegando pelo pulso. Então fez um círculo lento com o polegar na base da palma da minha mão. Não tão rápido, falei, colocando o dedo nos lábios de Jude quando ele se inclinou para me beijar. Gosto desse seu novo lado mais aberto. Quero saber mais sobre os seus segredos. Algumas coisas você terá que descobrir sozinha. E me puxou para cima dele.